na prática, o assessor quer que o cliente se mantenha vivo no mercado e ganhe dinheiro. A gente fica gastando, você já foi assessor de investimentos, a gente gasta horas, tem estrutura, cara, tem um monte de especialistas aqui em cada das áreas, na parte de renda fixa, na parte de fundos de investimentos, na parte de previdência, do private, entre outras, que cada especialista ali está olhando para a nossa carteira de cliente, porque a gente quer que o cliente ganhe mais dinheiro. Quando ele ganha mais dinheiro, ele é um promotor da minha marca. E às vezes no trader não acontecia isso. Às vezes ele mesmo perdia o seu patrimônio e ele denegria a marca. Tá? Quando eu trago essa solução com um TIC, com essa estatística, eu faço ele ser um promotor da marca. Ele começa a passar a ganhar dinheiro em um ativo que ele não ganhava tanto e começa a promover mais a minha marca. Tá? Então isso é uma solução muito boa para o assessor. O tempo de vida útil do cliente que opera aumenta muito. O que mais para o assessor, além disso, de você aumentar o LTV do cliente, né, que é o lifetime value do cliente, o cliente fica mais tempo com a gente e aí o cliente ganha dinheiro, como você falou, ele vê o patrimônio dele crescendo. Tem mais algum benefício que o assessor poderia se utilizar também para poder conseguir trazer o cliente para essa solução? Sim, tem sim. Tá? Um dos grandes benefícios que eu acho que a Untic traz para a gente, aí vendendo muito a Untic e a XP... Para isso, gente. Exato, né? A Untic só está disponibilizada nas plataformas e nas corretoras que são do grupo XP. Tá? XP e Rico. Então, assim, você olhar para a visão do assessor, isso é um benefício muito bom para ele captar cliente. Mostrar um TIC, mostrar que isso é um produto apenas da XP e da Rico e outras corretoras que concorrem com a gente não tem esse benefício, isso é ótimo para a gente. Tá? E você pode mostrar isso para o seu cliente, que é uma plataforma que tem ali operações automatizadas que são todas homologadas e assinadas por um analista. Isso dá um know-how. Na sua maioria, elas têm disclaimer e tudo mais. Isso dá uma profissionalização para o mercado, um profissionalismo, perdão, para o mercado, que é o seguinte, muito dos copy trades e automação, cara, é aquele cara que fica no quarto dele trancado e tem a estratégia, a operação do momento agora, né? Aí. Que agora ele descobriu a mina de ouro e faz todo mundo ganhar milhões. E só ele ganha. E só ele ganha, né? Então é um tigrinho praticamente. Boa colocação. Então, assim, isso trouxe mais profissionalismo para o mercado. A gente sabe agora que tem um analista que assina, as ordens são enviadas pela AppMac, então isso dá muito mais segurança para o assessor vender isso para o cliente. Na sua maioria, as estratégias têm os disclaimers, tem o quanto de exposição máxima o cliente pode tomar, tem o drawdown máximo. Ô, Jonathan, trazendo aqui para a InvestSmart especificamente, que soluções hoje que o assessor pode oferecer? Você já tem parcerias, né? Sim. Que soluções hoje que o assessor pode oferecer para o cliente InvestSmart? Pela Untic. Tá. A gente tem algumas parcerias que nós estamos fazendo com alguns desenvolvedores. Legal. Um dos melhores desenvolvedores. Quero fazer uma contigo também. Um dia eu vou ter o ar da graça. É só me chamar aqui que vai ser um prazer. Me convidou, eu dei o primeiro passo, tô aqui gravando um podcast, tô subindo na vida, tá vendo? Mãe, pai, ó, tá vendo? Me filma que eu tô aqui na InvestSmart. Não, que isso. A gente toma um segundo café, eu gosto muito das suas estratégias, ganhei dinheiro com a sua estratégia. Tá. Acho que o meu robozinho talvez está desligado lá, mas eu ganhei dinheiro com a sua estratégia. Então, tem que ligar. Mas é o seguinte, a gente pretende cada vez mais avançar no número de estratégias que nós temos dentro da Untic que seja exclusiva para InvestSmart. Tá? A Untic, para quem não sabe, ainda tem um sistema de pagamento. Isso é bom para o mercado. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Cara, o desenvolvedor ganhando dinheiro, ele está fazendo um melhor trabalho ali. É um aluguel, né, que você está falando. Exato. Uma mensalidade. Exatamente. Só que a gente quer cada vez mais deixar isso de forma mais barata para o cliente InvestSmart. Para ser um diferencial, tá? Então a gente pegou algumas estratégias e deixamos exclusivas para o cliente InvestSmart. Caramba, e como é que funciona então? Bom, aí ele precisa... Se eu falar aqui, cara, a gente vai ficar horas, tá? Mas ele pode entrar em contato com algum dos nossos assessores e entrar ali. E aí tem uma coisa interessante, Cohen, que eu gostaria de falar, tanto para o assessor quanto para o cliente, tá? A gente começou a mapear aqui, a gente é diferente, apesar de a gente estar ali nas cabeças dos escritórios, referência para o trader dentro da XP, a gente tem um perfil um pouco diferente dos escritórios que já fazem isso há muito tempo. Que é escritório onde 90% da sua base são de clientes traders. Tá? Aqui é diferente, é o inverso. A gente tem provavelmente 5%, 10% dos nossos clientes estão operando, só que a gente tem muito cliente, né? E aí faz a gente ficar lá e o nosso atendimento fez a gente crescer bastante. Estão operando hoje 5% que estão operando aqui dentro. Mas talvez você tenha muito mais gente que opera fora
porque não conheceram a OnTick ainda, né? Exatamente. E a OnTick traz uma coisa que, assim, como é que eu ia chegar para um cliente que ele não tem tempo de operar? E tem muitos casos que acontece assim, tá? Eu faço reunião com os assessores e ele vem, cara, eu tenho um cliente que quer fazer um curso, quer operar, mas não tem tempo, é um médico, mas ele quer porque quer operar. E, cara, às vezes aquilo não é para ele. Ele ficar ali entre um plantão e outro querendo mandar uma ordem não é interessante. Tá? Então, e aí a gente apresentou um OnTick. E a gente começou a mapear que a gente tem muito cliente desse perfil, que quer operar, que quer ter exposição de mini índice, mas não consegue. Então, o que a gente começou a fazer? Utilizar um OnTick para oferecer essa exposição nesse mercado para ele. Tá? Apesar de ser... E funciona muito como uma venda de um fundo de investimentos. Apesar de ser uma operação no day trade, você tem que olhar para longo prazo. Tá? E aí você mostra para o cliente, olha, a gente tem uma automatização que está operando em mini índice, diariamente ela faz operações, tem esse track record e tudo mais. E também, esse cliente não é aquele cliente que entraria, baixaria uma plataforma, ficaria acompanhando a abertura do mercado, as notícias e tudo mais, mas esse cliente é aquele cliente que aceitaria um push. E uma das coisas que a OnTick se atualizou agora foi a criação do push, onde o próprio assessor pode entrar na parte do hub de assessor e enviar o push daquela estratégia com os parâmetros já definidos de acordo com aquele cliente. Você pode enviar o push daquela estratégia e ele já começa a ter exposição. Então ele aceita tudo pelo aplicativo. Ele não precisa mais baixar, abrir conta, fazer um monte de cadastro, ativar o roteamento. Tá? Bom, o assessor sabe o que é o push. Agora, talvez o cliente esteja ouvindo a gente aqui e não saiba ainda o que é isso. O que é o push para o cliente poder entender aqui? O push basicamente é quando você envia uma ordem para o cliente, por exemplo, hoje de renda variável. Você pode enviar uma ordem de compra ou de venda de renda variável, de fundos, de vários outros ativos. O cliente acessa o aplicativo da XP e ele dá o aceite naquela ordem. Tá? Isso é o push, o famoso push. E agora tem um push para os robôs da OnTick. Para os robôs da OnTick. Então o assessor vai lá, dá o push, o cliente que talvez não saiba entrar na conta e utilizar a conta ainda, Sim. Ele só dá o aceite. Aceito. Exatamente. Eu aceito. E aí passa a usar. E toda vez que você assim, a gente pensa muito nisso, né? Toda vez que você traz um clique a mais para o cliente, é uma dificuldade a mais, tá? Às vezes o cliente, olhando para aquele cliente que não tem uma expertise com internet, que tudo mais, mas obviamente, cara, a gente sempre ajusta para o seguinte, cara, vê se isso está no perfil do seu cliente, conversa com ele, marca uma reunião, mostra tudo. Mas o push facilita muito para esses clientes que não têm uma certa expertise ali com a internet, acha algumas coisas mais difíceis. Tá? Então, cada vez que você deixa de fazer o cliente dar um clique operacional, você consegue atender melhor e de forma mais eficaz o cliente. Esse podcast aqui, ele não é só para o assessor, mas a gente está falando muito sobre assessor, porque é importante você que é assessor, 1.500 assessores, né, aqui da InvestSmart, com certeza, é importante você ouvir o que a gente está falando, até para que isso sirva de aprendizado para você. E aí tem um ponto importante, que eu que já fui assessor, né, eu já falei, é importante eu falar também, eu tive um escritório da XP, isso aí foi em 2010, bastante tempo, né? De 2010 até 2013... 2010 a 2013, eu tive um história da XP. Foi uma época que a bolsa estava totalmente de lado ou caindo, né? E aí, né, beleza. E aí o que acontece? Depois eu fui tradar, fui virar trader e vender de minha parte, não importa. Isso aqui não teve a ver com o podcast. Se quiser falar, cara. Não, de jeito nenhum. Assessor, quero falar uma coisa importante para vocês. A gente já falou sobre os ganhos dos robôs, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas eu quero trazer uma coisa muito importante. Eu sei que quem é assessor de um escritório que hoje, como a InvestSmart, tem de 5% a 10% dos clientes que investem em renda variável na parte de trading especificamente, eu sei que talvez você não esteja familiarizado com bolsa de valores. Então, eu quero trazer uma mensagem para você aqui e o Jonathan me complementa o que ele quiser. As estratégias da OnTick, elas são testadas, retestadas, como o Jonathan falou, todas são assinadas por um analista, todas são auditadas, então os resultados que a gente tem, o track record que a gente tem delas, são todos de conta real. Tem uma parte que é de conta, que é de teste, backtest, está escrito lá que é backtest, está escrito em conta real. E eu acho que a partir do momento que você consegue explicar para o cliente o que vai acontecer com ele, o cliente consegue ter previsibilidade do quanto ele pode perder, quanto ele pode ganhar, e você faz principalmente uma alocação
racional, de bom senso para o cliente, de acordo com a sensibilidade dele a risco, né? Colocando, um cliente que tem X mil reais, você não vai colocar muito dinheiro dele no robô, porque se ele perder, ele sai. E talvez saia do escritório e vai com raiva de você. Então você coloca pouco, mas para ele poder sentir um pouquinho como funciona. Você pode usar conta demo também no início, para o cliente poder ver o que teria acontecido. Você pode usar mais de um robô, você usar vários robôs, colocar um portfólio de robôs. Você tem o ranking dos melhores robôs, você tem o drawdown deles, né, que é a curva de rebaixamento de capital. Então você tem uma série de coisas, como o Jonathan falou, por isso que eu estou falando sobre isso, Jonathan. Por quê? Porque o Jonathan falou sobre a questão dos fundos. Então, a partir do momento que você explica que, na verdade, esse push que você mandou, o cliente assinou, não é uma recomendação de swing trade, Exato. que o cara vai ter que acompanhar. Não. Ligou o robô, esquece. Olha daqui a um mês para poder ver o resultado. Porque você não vai colocar um dinheiro que o cara vai quebrar a conta. Não é. Você vai colocar um percentual de locação que faz sentido para o cliente, faz sentido para você. Então, colocou lá, uma vez por mês, o cliente vai lá, ele pode ir lá todo dia se ele quiser. Ele vai lá e olha quanto ele está ganhando, quanto ele está perdendo. E aí é muito bom, porque você vai ver uma evolução, você vai poder mostrar para o cliente, convencer, tá vendo, deu certo, vamos aumentar um pouquinho. Faz isso gradativamente, que eu fiz na minha conta isso. Vários conhecidos fazem, várias pessoas que a gente indica da Ontic fazem, e isso dá certo. Tem robôs lá muito bons, profissionais que ganham dinheiro de verdade. Lá, mais uma vez, é o trade que dá certo. Então, vale a pena vocês fazerem isso, que com certeza tem um grande caminho de sucesso pela frente, tá? Jonas, se você complementar. Claro, cara, eu adorei o que você falou. Eu acho que cada vez mais o assessor tem que ter esse educacional com o cliente. E o cliente, por si próprio, tem que ter esse educacional. Apesar de ser operações automatizadas muito vencedoras, você não tem que estar com 100% do seu patrimônio em uma operação de risco. Tá? Exatamente. Então, usar uma pequena parte do seu patrimônio, um percentual pequeno, para essas operações é fundamental, obviamente seguindo essas diretrizes que você falou. Muito bem colocado.